A reportagem no Fantástico, exibida no domingo passado, gerou muita indignação e repercutiu na classe advocatícia. Advogados possivelmente extorquindo de aposentadorias de trabalhadores rurais. Esse é o tema do Dia News Entrevista dessa semana. Aqui dos nossos estúdios, o advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui no Piauí, Chico Couto. Olá, Chico, seja bem-vindo. Você é advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Como é que você vê esse acontecimento, essa reportagem? Como é que você analisa? Vamos dizer que foi uma infeliz reportagem o que aconteceu, né? Aquilo não retrata nem em percentuais baixíssimos os advogados da seara previdenciária, nem em mínimo grau. Por quê? O exercício da atividade advocatícia na seara previdenciária, ela é de uma importância para a sociedade incomensurável. Por quê? Hoje, são poucos os advogados que enveredam no sentido de advogar em um município que fica a 800, 700 quilômetros de distância da capital. Abrir mão da família, abrir mão dos amigos, abrir mão de um conforto, e isso acaba tendo um preço. Então, eu não posso precificar o valor de uma ação que um advogado possa cobrar no município de Corrente, no extremo sul do Piauí. Ele vai ter um preço, ele vai ser diferente do meu preço. Que não abrir mão e sair do conforto, do lar e da família para advogar 900 mil quilômetros de distância. Cabe a ele, advogado, isso não foi explicado na matéria, regular o preço dele. Ele é que vai dizer o preço que ele cobra para se deslocar até Corrente ou morar em Corrente e precificar os honorários dele. Eu não tenho essa competência, eu não posso invadir essa seara particular entre cliente e advogado e precificar esse valor. Cabe a ele achar um preço e embutir os custos dessa demanda. Certo. Como é que é a tabela dos advogados? Como é que são cobrados os honorários do trabalho em causas previdenciárias? Existe uma tabela? Existe uma tabela. O que tem que ficar claro, já vem em vários meios de comunicação fazendo essa distinção, é que a atividade advocatícia, ela é regulamentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que poucos entendem é que a OAB, ela regula sim a atividade, mas no sentido de criar um piso e não um teto. Isso é que a sociedade não entende. Para quê? Para que meus honorários, colegas, não alvitar os seus honorários. O que é? Cobrar abaixo da tabela. Hoje existe uma tabela no Piauí. Qual é a tabela? Uma demanda previdenciária, ela corresponde a 20 URHs, que hoje em reais corresponde a R$ 4.800. Infelizmente, isso não fica claro para a sociedade. Às vezes até o próprio colega não entende direito, mas eu estou impossibilitado de cobrar valores inferior a R$ 4.800. Eu não posso cobrar R$ 1.000 para defender um cliente na seara previdenciária. Eu não posso cobrar 2. Eu tenho que cobrar 4.800 ou mais. Nunca abaixo de 4.800. Isso é que tem que ficar claro para a sociedade, sob pena de eu responder no Tribunal de Ética e Disciplina por alvitamento dos meus honorários. Então, isso tem que ficar claro para a sociedade. Então, eu tenho uma tabela que define um mínimo, mas isso não impede do advogado cobrar mais. Em vez de 4.800, eu cobro 6.000. Um advogado do Pará cobra 8, um advogado do Maranhão cobra 7, um advogado do Amazonas no extremo sul cobra R$ 15.000 numa seara previdenciária. Não cabe eu não moro no Amazonas, eu não moro no Pará. Lá eles têm os custos dele, lá eles estão precificando o valor dele. Ele está abrindo mão de muita coisa para poder advogar naquela seara. Então não cabe, como foi colocado na matéria do Fantástico, o Ministério Público Federal invadir essa relação contratual particular entre advogado e cliente para dizer que é irregular ou não. Se tem um papel do Ministério Público, é o quê? É fiscalizar
se aquele contrato está sendo cumprido e respeitado a tabela da OAB. Isso sim cabe ao Ministério Público Federal. Certamente você viu a matéria, né? Isso. E aí tem um momento na matéria que o repórter chega para o advogado e pergunta se ele dorme direito por conta do honorário que ele cobrou, que foi o retroativo. Ele praticamente ficou com todo o retroativo da aposentadoria. Nesse caso aí, o advogado está certo em cobrar, o aposentado ficar praticamente sem nada? Isso aqui não foi explicado. Esse é o ponto. Feliz sua pergunta. Não é que o advogado tenha ficado com tudo. A pergunta não é essa. E isso não foi explicado na matéria. Se eu cobrei o piso, R$ 4.800, e meu cliente recebeu R$ 6.000 a título de retroativo, de benefícios pretéritos do ingresso da ação, da propositura da ação, até o estabelecimento do benefício, se aquilo gerou R$ 5.000 de retroativo e eu cobrei o piso, eu cobrei o mínimo, eu não podia cobrar menos do que aquilo, eu cobrei o mínimo, R$ 4.800, o meu cliente vai ficar com 200. Não é percentual. Sabe por que não é percentual? Acontece muito isso, acontece muito. Eu ingresso na justiça representando o segurado, passo anos litigando e defendendo aquele segurado. Vou pegá-lo em casa, vou pegá-lo o neto, ajudo às vezes na manutenção daquela família, sabendo que existirá mais à frente um benefício e eu poderei cobrar meus honorários. Mas o que é que acontece? O juiz não reconhece o retroativo, ele apenas restabelece o benefício. Eu vou cobrar um percentual em cima de quê? Em cima de um salário mínimo? Eu vou cobrar 15% em cima de R$ 770? Não, a gente não cobra em percentual. Isso é que tem que ficar claro. Tem que se tirar da cabeça percentual. Percentual. Eu cobro 20 o RH, sob pena de ser representado por outro conselho, outro colega, que está respeitando a tabela da ordem. Então, o que é que você tem que estender? Se eu ganhar 10.000, eu vou ficar com 4.800. Se eu ganhar 5, eu vou ficar com 4.800 e o meu cliente só vai ficar com 200. Está entendendo? O percentual aí é quase 100%. Não se trata de percentual, se trata do valor da ação. Porque hoje se cobra o valor da ação para não se incorrer no risco de você litigar durante anos, o benefício ser apenas implantado e eu não ter retroativo para cobrar um percentual em cima daquela diferença. Isso é bom, diga-se de passagem, para o segurado e para o advogado. É porque só vê o lado do hipossuficiente. É um senhor. Mas tem que se ver o outro lado também. Qual é o outro lado? Se porventura essa demanda demora 7 anos tramitando na justiça, se tem aí um valor expressivo de retroativo. Vamos dizer que dê R$ 40.000 de retroativo. E eu cobrei a tabela, 4.800. Então eu estou cobrando 10% em vez dos 30% em cima do percentual. Então nesse ponto, o meu cliente saiu ganhando. Eu assumi um risco de cobrar só aquilo, porque correria o risco do juiz só restabelecer aquele benefício, mas não, aquela demanda se perdurou durante um tempo e, em um segundo grau, o juiz acabou por entender que ele tem direito a todo o retroativo. E eu cobrei só 20 ORHs. Eu poderia ter cobrado 30%, a tabela me cobra que eu possa cobrar os 30%. Então eles estão certos nos valores que eles cobraram, naquele caso ali? Desde que você... O que é errado? O que é errado? O errado é eu contratuar e retirar mais do que foi pactuado. Isso sim é ilegal. Ilegal e imoral. E esse profissional, ele tem que responder por isso, sob pena de macular toda a classe. Então, eu fiz um contrato com você. Mas um caso daquele ali não macula já? Mesmo que o honorário fosse maior já do que... Tipo, o honorário do advogado seria correto, mas aí tiraria completamente, né, dos trabalhadores. Em tese, quem vê, faz uma análise parcial, é lógico. É lógico que aquela forma, quem está vendo de fora, acha que aquilo ali realmente é indevido. Mas quando você vê o posicionamento, quanto tempo que aquele advogado está na demanda?
Qual foi o valor acordado? Eu não sou obrigado a assinar nenhum tipo de contrato, mas no momento que eu chego para você e digo, olha, essa demanda vai demorar 5 anos, eu vou precisar ir a diversas audiências, vou gastar muito com deslocamento, eu não tenho condições de fazer essa ação por menos do que isso, porque senão eu vou incorrer em prejuízo. Ou se sinta no direito de procurar a Defensoria Pública. Mas por que ele procura o advogado? O advogado ele cobra mais, mas ele sabe que o advogado vai conseguir o benefício dele. Ele sabe que se o advogado não conseguir o benefício dele, ele não vai ter, se o advogado não conseguir o benefício dele, ele não vai ter os seus honorários. Então, era essa pergunta que eu ia fazer. Só um advogado pode conseguir esses retroativos de volta? Não, não é. Qualquer advogado, seja público, através da defensoria, seja privado. Ambos têm o livre direito de ingressar e representar aquele segurado. A diferença é que o defensor, ele não vai receber honorário se aquela demanda for exitosa. E o advogado, ele está atrelado ao contrato que se porventura não der certo, ele não vai receber nada. Que, ao meu ver, é errado, porque a nossa profissão é atividade de meio e não de fim. Quantos advogados ingressaram na justiça e perderam cobrando 20 o RH, que é o valor da ação, e não cobraram dos seus clientes? Quando alguém me procura no meu escritório, eu não posso dar 100% de chance que ele vai ganhar. Ele pode perder também. E ele vai me pagar, porque eu tive o custo. Então, tem os dois lados da moeda. O advogado também trabalha, lógico, alguns ultrapassa os limites. O AB atuante representa os colegas para que respondam pelo ato cometido. Agora, se tiver um contrato o resguardando, né, o advogado vai estar no direito. Isso acontece demais. Depois que você ganha uma ação, infelizmente, o nosso trabalho acaba sendo menosprezado. Depois que você ganha, tudo é caro, né? Ficou caro o contrato da noite para o dia, mas aquilo ali levou muito tempo, levou uma demanda para se conseguir aquilo ali. Você acredita que eles vão reaver esse retroativo, esse dinheiro? Excelente pergunta. Isso é que tem que se deixar claro para o segurado. Já recebi ligação, doutor, saiu no Fantástico, eu tenho direito a receber aqueles honorários que eu dei ao advogado. Não, você não tem direito. Você não tem direito. Você assinou um contrato? Assinei, doutor. Você não recebeu o seu benefício? Recebi, doutor. Então, você pagou pela prestação de serviço. Ali é uma demanda onerosa. Isso não tira o seu direito de procurar a Defensoria Pública. Por que você não procurou a Defensoria Pública? Ah, não, porque o defensor vem aqui mês em mês. Foi por isso que você procurou o advogado. Ele é mais caro. E aí você acaba procurando, porque sabe que ele vai ter sucesso naquela demanda sob pena de não receber seus honorários. O que vai acontecer com os advogados? Não. Você acredita do caso lá do Fantástico? Eu acredito que não vai acontecer nada. Não tem por que acontecer alguma coisa. O que se diz? O que o Fantástico deveria ter feito? Ele deveria ensinar ao cliente como é uma forma de realizar um contrato e suas consequências. Se você não pode assumir aquela responsabilidade, se você acha que aqueles honorários são excessivos, demasiadamente onerosos, procura a defensoria. Existe uma defensoria. A defensoria tem menos gente trabalhando, mas vai entrar, vai realizar seu papel. Mas a justiça não vai ser tão rápida como com o advogado. O site da Globo, G1, eles chamam os advogados de espertalhões. O que você acha disso? É infelicidade, né? O Fantástico ele já está com uma prática de pontuar tipificar algumas profissões, né? Recentemente maculou a profissão do médico, né? Com aquelas questão das próteses, não deixa de macular, diga-se de passagem. Infelizmente faz essa matéria com o advogado que, diga-se de passagem, não tem nada a ver, incomparável, inconcebível o que estava sendo feito pelos médicos. E aí logo depois você faz uma reportagem dessa, de certo ponto comparando o trabalho do advogado com o daquele médico.
Chico Couto, já aconteceu algum caso desses aqui no Piauí? Recentemente, parece no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina, situações semelhantes. Mas o profissional, são duas situações. O segurado procura o Tribunal de Ética e Disciplina alegando que o advogado ficou com seu benefício, com seus retroativos, porque quem fica com o benefício é ele, com a implantação daqui para frente. Mas, quando existe o contrato, aquele advogado é protegido, ele não responde. Ele responde quando não existe o contrato, porque tem que ser feito o contrato. Então, existindo o contrato, o advogado ele não responde. Não existindo, o segurado vai ganhar essa demanda contra o advogado. Realmente, às vezes, acontece do advogado extrapolar essa situação. Como sempre acontece aqui na nossa entrevista, do Dia News Entrevista, eu conto com a ajuda dos colegas aí de redação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é do Robert Pedrosa, editor de política do Jornal Dia. O que a OAB define como princípio de razoabilidade na hora de o advogado cobrar do cliente, no caso o idoso, que vai requerer ação para ter direito à aposentadoria? Eu voto sempre para o ponto do contrato particular. Existe a questão da hipossuficiência, mas se naquele momento for bem explicado, como assim eu aconselho à frente da presidência da Comissão de Direito Previdenciário e à frente do Instituto de Direito Previdenciário do Piauí, explique o contrato para o seu cliente, explique os custos do seu contrato, explique o que aquela demanda vai lhe custar, deixe claro o preço que você vai cobrar. E se, após aquilo, ele pactuar comigo o contrato, se entende-se que ele está apto a pagar o que foi pactuado. Então, existe a questão da hipossuficiência. Agora, se não cabe a mim, ou qualquer outra profissão, tipificar, precificar isso. Eu não precifico o seu serviço. Agora, existe também advogado que age de má fé. Um advogado, num caso desse, um advogado agindo de má fé, ele pode cobrar tudo e ainda cobrar mais ainda no futuro de um trabalhador rural desse. Pode, acontece às vezes. E esse advogado, ele foge do razoável. Então, hoje, o que a gente acaba criando, para não acontecer isso e criar uma jurisprudência de razoabilidade junto ao Tribunal de Ética, o que se aconselha aos advogados? Que cobre a tabela. Cobre a tabela no seu contrato, que é o mínimo. R$ 4.800 é um valor justo. Cobre, dá para arcar com as suas despesas, dá para o seu cliente pagar, né? Cobre esse valor. Eu já cobro porque eu não trabalho só com segurado especial, eu acabo trabalhando com servidores também. Com o servidor, como já existe uma demanda, já existe ele já tem um salário antes de sua aposentadoria, eu já cobro diferenciado. Eu já cobro os honorários iniciais, os honorários finais, né? E porventura uma decisão no meio da tramitação de processo, eu também recebo uma parte dos meus honorários. Mas são situações divergentes, são situações diferentes. Aquele segurado especial, ele não tem como te arcar uns honorários iniciais. Então, a gente fechou que em torno dessa situação, o razoável será cobrar o mínimo que a tabela da OAB nos permite, R$ 4.800. A burocracia, nesse caso aí, de reaver esses retroativos, de chegar à aposentadoria, é muita burocracia? É muito grande essa burocracia? Demora, em média, o trânsito em julgado 3 anos, 2 anos. Vai depender muito de qual demanda se está pleiteando. Se é um restabelecimento de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, com a conversão do auxílio-doença, se é uma aposentadoria por idade. Então, tudo isso vai demandar um tempo, que não leva menos do que 1 ano e meio a 2 anos. Então, vamos botar aqui 1 ano a 1 ano e meio de despesa com combustível, com secretário, escritório, água, luz, telefone, celular, gasolina, né? Risco, porque você viaja muito. Então, o que a gente fez? Gente, realmente isso tudo tem um preço. Vamos contratar de forma razoável, vamos contratar o mínimo que a tabela nos permite contratar. Pergunta da Carliette Nunes, do Jornal Dia. A OAB tem algum mecanismo de fiscalização dos advogados públicos que cobram pelos serviços
pelos quais já são remunerados pelo Estado? Isso é um crime, né? Se existir um advogado público, se ela estivesse se fazendo relação a um defensor público que está cobrando honorários por fora, porque ele está sendo pago, já está sendo pago pelo Estado para fazer aquele serviço. Então, se ele está recebendo algum tipo de honorário extra salário pago ou pela União, sendo defensor público da União, ou defensor do Estado, sendo pago pelo Estado, ele está incorrendo em crime disciplinar, ferindo o próprio estatuto dos servidores. Mas ela pergunta se a OAB tem algum mecanismo de fiscalização. Sim, nós temos a ouvidoria. O próprio telefone, que, salvo engano, é 2107-0058 da OAB, você pode ligar e transferir o telefone para a ouvidoria e fazer a denúncia. Ou ir diretamente na sala de comissões de direito previdenciário e oficiar isso a mim para que eu possa encaminhar ao TED ou a qualquer órgão que crie a responsabilidade em cima dessa situação. Chico Couto, para finalizar, eu queria que você fizesse um balanço da repercussão desse caso em toda a OAB. Negativa, né? Não deixa uma mácula no exercício da profissão. Mas você não acredita, não que eu esteja sendo tendencioso, mas você não acredita que, no caso, aqueles advogados em particular, eles não agiram de má fé um pouco? Como não? Com certeza eles fugiram um pouco do razoável que eu estava falando agora há pouco. Eles fugiram um pouco do razoável. Mas existe uma situação, eles fugiram do moral, mas eles estão dentro da legalidade, né? Eu não cobraria, mas eu não posso precificar o valor dos honorários do meu colega, em hipótese alguma. E nem tenho condições de precificar os honorários de qualquer outra profissão. Isso não cabe a mim. Cabe a você, jornalista, precificar seu valor. Eu não vou forçar você a assinar um contrato comigo. Cabe a qualquer outro profissional, dependendo da maturidade e da profissão, da profissionalização que ele tem exercendo atuando naquela área. Então, ele vai precificar. Talvez, como você falou, talvez seja tendenciosa a reportagem, mas o que pareceu ali, diante da situação econômica daqueles trabalhadores, é que houve realmente um aproveitamento. Só deixar um ponto. O que se deixou lá a desejar é justamente o que você está falando. Existia um contrato, mas que foi um contrato muito oneroso, mas que existia um contrato. Então, por que não cobrar um valor abaixo disso, né? Vamos entrar na razoabilidade, não dá para custear. O repórter chegar para o advogado, por que você está cobrando esse valor todo? Não que eu estou dizendo que você está praticando algum tipo de crime, mas existe a questão da hipossuficiência, a gente também tem que razoar com o princípio também da autonomia das vontades. Eu não posso ingressar na seara do particular, ele tem que decidir também. Mas vamos criar aqui uma razoabilidade nisso e não tipificar o advogado como espertalhão, né? Acaba sendo tendenciosa pela a forma pejorativa do que o Fantástico mencionou. Chico, eu queria agradecer pela entrevista, pelas informações. Queria deixar só um alerta, né? Porque às vezes se tentam alterar alguns papéis. Mas o que eu digo e venho fazendo à frente da comissão tentando valorizar a profissão do advogado previdenciarista em vários aspectos. Por quê? Hoje, quem milita representa quase 90% de todos os processos que estão hoje nas justiças federais são os advogados. 180 mil processos que hoje tramitam na seara federal, só 3 mil correspondem a defensores públicos. Estão sendo representados por defensores públicos. Então você vê o papel que o advogado exerce na sociedade. O advogado previdenciário não é o advogado previdenciário que tira direito de segurado. Se existe advogado militando na seara previdenciária, brigando pelo direito do segurado, no restabelecimento de um auxílio-doença, na qual aquele se encontra em estado terminal de câncer, é porque o INSS negou aquele benefício. O advogado está resgatando a cidadania daquele segurado.
Imagina hoje, se desses 180 mil processos não existisse o advogado previdenciário. Existiria 177 mil segurados desamparados. Literalmente desamparados. Não precisa eu dar um exemplo, nem você me dar um exemplo, porque todos sabem, é de dentro da família que existem pessoas doentes que requerem seu benefício junto ao INSS e é negado. Quando não, vem um benefício risório, né? Então, se existe advogado, essa quantidade de advogado militando nessa esfera é porque existe uma demanda reprimida pela negativa do INSS. Por que o INSS nega tanto benefício? Pergunta que tem que ser feita é essa. Então, quem nega direito não é o advogado. O advogado faz é defender o seu direito e restabelecer os seus direitos. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Quem foi que alterou, por medida provisória, a lei de pensões, de benefícios recentemente, por medida provisória? Foi o governo federal. Quem é que não tem mais pensão, mesmo depois de casado? Quem é que vai ficar desamparada? É a pensionista. A gente tem que deixar de tratar tratar direito previdenciário como política de governo. É o que está acontecendo. O senhor vem aqui mais uma vez para a gente tratar desse assunto.